Bom, pessoal, em relação a cultivo de catileia, de modo geral, o que a gente aprende sobre as catileias e que realmente é válido para boa parte das plantas, principalmente os híbridos, mas também ajuda no cultivo de bastante espécie. Vamos começar. Primeiramente, em relação à luminosidade. As catileias, de modo geral, apreciam ambientes bem iluminados, só que não toleram o sol pleno. Portanto, se a gente está no ambiente interno, de varanda, por exemplo, um ambiente de varanda, varanda, uma janela, um terraço coberto, enfim, a gente deve preferir o mais iluminado possível e no máximo que pegue aquele solzinho até 9 horas da manhã ou no finalzinho da tarde, depois das 5, no horário de verão, claro. Mas se a gente está no ambiente de telado, de orquidário construído, o ideal é que pegue o sol em dia inteiro no orquidário, o máximo possível, e a gente faz o sombreamento com a tela de sombrite, que em geral varia entre 50% a 70%, dependendo da região do país, dependendo se a gente vai usar o plástico agrícola ou não. Se a gente não for usar o plástico agrícola, geralmente temos que usar um sombrite mais forte, porque vai ser o único elemento que vai sombrear o local. Então geralmente vai de 70, dependendo da região pode ser até necessário um 80, enfim, varia, mas sempre bem iluminado. Existem, lógico, algumas catileias que toleram mais sombras e outras mais sol ainda, mas a maioria aprecia ambiente com muita luminosidade, mas nunca o sol sem filtrar, sem nada batendo direto na folha, porque queima ou podem ficar muito avermelhadas, dependendo da espécie. Outro ponto importante, pessoal, é em relação ao clima, ao tipo de clima. As catileias, o bom das catileias é que boa parte delas se adapta a uma grande diversidade de clima. Então são plantas, principalmente híbridos, mas espécies em boa parte se adaptam a quase todos os tipos de clima do Brasil. Claro que existem exceções. Mas então as catileias são indicadas desde o clima mais quente até os climas mais frios, desde com algumas ressalvas, como por exemplo as geadas, devem ser protegidas das geadas. Mas existe uma grande adaptabilidade dessas plantas, principalmente os seus híbridos. Mas muitas espécies também são de boa adaptação. Por exemplo, a Catileia labiata, que é do Nordeste, mas se adapta bem nas condições de clima da região sul em boa parte. Já as valquerianas não se adaptam tão bem ao frio, mas preferem locais mais quentes e se adaptam a locais mais secos muito bem, até porque são plantas nativas do cerrado, certo? Então, essa é uma questão. Outro ponto importante das catileias é em relação à umidade e rega. São plantas em que, na grande maioria, adoram ambientes bem úmidos, umidade acima de 70% na grande maioria do tempo, a 70%. E em relação às regas, elas devem ser regadas sempre que o substrato secar, ou seja, secou, molhou. E aí vale a regra do dedão, colocar o dedo no substrato para ver se está úmido. Se tiver úmido, não precisa molhar. Se tiver seco, molhem. E em relação a substratos que sejam nem muito grossos nem muito finos, né? Medianos para um pouco mais grosso. Por exemplo, a macadâmia, aqui ó, esse tamanho de macadâmia é um tamanho bom. A brita número 1, que é essa daqui, ó, um bom tamanho. O pinus, mais ou menos do mesmo tamanho desses materiais aqui, e o carvão também, excelente. O casca do coco cortadinho desse tamanho também. Enfim, são materiais que elas vão apreciar bem, vai dar uma boa ventilação e drenagem para as suas raízes, que são mais grossas, como vocês podem ver aqui, ó. Então, são algumas características em relação à rega, umidade e substrato. Em geral, elas apreciam as raízes úmidas, o ambiente úmido, mas sempre bem ventilado. Então, em relação à ventilação,
O ambiente tem que ter uma boa ventilação, uma ventilação de moderada a boa, mas nunca ventos muito fortes, porque ressecam demais e favorece a desidratação das catileias. Outro ponto importante em relação à adubação. São plantas muito exigentes em cálcio e em adubação. Então, uma adubação equilibrada, balanceada, sem excessos de nitrogênio e sem também um excesso muito elevado, um teor muito elevado de fósforo, uma fórmula um pouco mais balanceada ou ligeiramente maior em fósforo e potássio e rica em cálcio e micronutrientes é mais indicado para as catileias e para a maior parte das orquídeas, principalmente durante as fases dos períodos quentes, quando é que a maioria dessas plantas estão em brotação. De modo geral, as catileias começam a brotar geralmente na primavera e verão. Primavera e verão estão brotando, boa parte, não todas. Em híbridos podem ter brotação o ano inteiro. Então, dependendo da região e das plantas que você tem, pode ser interessante no inverno dar uma desacelerada, uma diminuída na adubação. Ou, dependendo, não. Certo? Em relação a pragas e doenças, é até bom que eu tenho aqui uma catileia com cochonilhas, vou mostrar para vocês. A principal, sem sombra de dúvidas, é a cochonilha. A cochonilha, ela realmente é uma desgraça. Então aqui, essa planta aqui, amanhã, hoje não vai dar tempo, mas amanhã eu vou cuidar dela. Ela está com pouca cochonilha, eu estou mantendo controlada, mas ainda tem um pouco de cochonilha, principalmente na base dessa planta. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês, porque tem pouquinha. Essa planta tem um pouquinho de cochonilha, tá difícil mostrar para vocês, pessoal, mas então, a cochonilha, né, eu não consegui mostrar, perdão, mas eu boto algumas fotos aqui. A cochonilha é a principal praga das catileias e da maior parte das orquídeas. E essas cochonilhas, realmente, elas podem levar a planta à morte. Um dos motivos pelo qual minha clande definhou é cochonilha. Controlei, mas mesmo assim a clande é uma planta muito enjoada, que depois que ela sente, ela é difícil de recuperar ou demora muito tempo. A schilleriana é outra também. Então, as cochonilhas, tanto as de carapaça quanto as farinhentas e outras, são muito enjoadas e são chatas de controle. Para seu controle, você pode usar limpeza manual, pode usar produtos à base de óleo de nim, principalmente como prevenção. Pode ser a calda sulfocálcica, tem uma boa efetividade. E medidas mais tradicionais, como inseticidas organofosforados, como Ortene. Eu não vou recomendar aqui, nem é legal, porque esses produtos precisam de receituário agronômico, mas eu estou falando aqui o que usualmente o pessoal usa, né? Os orquidários o pessoal usa. O Ortene, o Evidence, só que o Evidence, lembrando, mesmo que você tenha orientação e receita, primeiro, esses produtos não são receitados para orquídea, eles não têm registro para orquídea. Segundo, que o uso exagerado de Evidence, embora muito eficiente, ele causa um desequilíbrio violento em relação às abelhas, principalmente as nossas abelhas nativas sem ferrão. Então, o Evidence, ele causa um problema a médio e longo prazo, que é o enfraquecimento das colônias, pois ele é sistêmico, que ele vai parar lá no néctar da flor, e as abelhas, ao ir se alimentar desse néctar e levar para a colônia, ela vai passando e vai enfraquecendo essa colônia até levar à morte, certo? Então temos que tomar muito cuidado no uso de produtos. E lembrando sempre, fazer as aplicações no final do dia ou à noite, qualquer que seja o produto, e usar equipamento de proteção individual. Isso é fundamental, gente, para o controle da cochonilha. Mas além da cochonilha, nós temos outras pragas importantes, como ácaros, principalmente o ácaro brevipalpus, que pode transmitir uma virose. A virose é... agora eu não lembro o nome de cabeça. Lembrei, OFV. E
embora essa virose não seja fatal para a planta, ou seja, não é necessário a gente jogar a planta fora, porque ela não é sistêmica, ela é localizada onde o ácaro ataca, ela deprecia muito a nossa planta. Então temos que ficar de olho nesse ácaro brevipalpos. Mas pode ter também o ataque do rajado, ou do vermelho e de outros. Mas o mais comum em Catleya é o brevipalpos, então temos que tomar cuidado. Também as lesmas e caracóis são muito nocivos para nossas plantas, então eles prejudicam muito o enraizamento, os brotos novos, principalmente aqueles caracóis pequenininhos, quase invisíveis. Então é importante fazer uma manutenção constante para manter o controle deles, porque eles vêm com a compra. Quando a gente compra a planta, é normal vir esses bichos, e às vezes mesmo sem a gente adquire aqui, porque eles são muito comuns, e mesmo em plantas penduradas como essa, eu não sei como, mas eles conseguem chegar. Eu acredito que eles vêm pelo arame, eles conseguem andar pelo arame e chegar até a planta. Esses bichos são ninjas. Então esses caracóizinhos sempre nos dão trabalho. Outro ponto importante, outra praga importante, além dos caracóis, é os tentecores, muito comuns, principalmente perto de área de mata. Eles são mortos facilmente, mas eles também se escondem muito facilmente. Então é indicado que faça o manejo deles à noite, porque eles estão mais letárgicos. Então você consegue uma efetividade melhor no controle se fizer pulverização à noite. E também a proteção lateral dos orquidários. A proteção lateral com tela de sombrite, mesmo fraquinha, ela já ajuda muito no manejo do tentecores. Então é uma medida, a medida física funciona muito bem, a barreira mecânica funciona muito bem contra tentecores, que é um percevejilzinho laranja ou vermelho e preto quando adulto. E ele causa lesões, aqui eu não tenho nenhuma planta com tentecores, mas ele causa lesões esbranquiçadas na parte de cima da folha, também na parte de baixo. Com o tempo essas lesões se juntam, e quanto mais velhas elas vão ficando amarronzadas e a folha pode cair. Isso prejudica muito o desenvolvimento da planta. E em relação às doenças, sem dúvida, uma das mais nocivas é a podridão negra, que realmente pode destruir uma Catleya em pouco tempo, que ela começa nos bulbos, embaixo, na base, vai pretejando, apodrecendo, a folha cai às vezes ainda verde, e é muito rápida a progressão da doença. Nesses casos, esse tipo de doença, a única solução é você eliminar a planta quando ela já está muito atacada, ou quando está mais no início, você elimina as partes afetadas, corta com uma ferramenta sempre esterilizada, sempre esterilizando a cada corte, e deixa ela no local seco, sombreado, protegido de chuva. E pode passar canela em pó no corte, pode fazer uma pasta de fungicida ou de uma pasta bordaleza e deixar lá 1 ou 2 semanas sem mexer, sem molhar, sem plantar, para garantir que o fungo vai morrer, que não vai voltar. E aí depois a gente replanta e mesmo assim mantém em quarentena por um bom tempo antes de voltar para o orquidário. Outra doença é a canela seca e o fusário. Elas também são muito enjoadas, porque elas vão enfraquecer na planta aos poucos. Além de enfraquecer, vai deixando a planta fraca, com definhamento progressivo, deficiência nutricional, desidratada, amarelada, e mesmo com o ambiente, com tudo corretinho, ela não melhora. E eventualmente um bulbo seca de baixo para cima. E quando a gente corta ainda na parte saudável, a gente encontra o anel vermelhinho. É um indicativo de fusário. Se não tiver o anel, mas com os mesmos sintomas, é a canela seca, que também tem o mesmo desenvolvimento. E são doenças bem lentas. Já em plantas jovens, ela é mais rápida e ela costuma causar o tombamento e a mela dos pseudobulbos dela, ou das partes mais novas, ok? Doenças bacterianas também podem atacar, podridões bacterianas, e manchas foliares diversas também podem atacar, a antracnose, a cercóspora, filóstica e outras doenças de manchas que causam manchas foliares, principalmente a antracnose e a cercóspora, que são muito comuns. E a maneira de prevenção dessas doenças, gente, é basicamente a mesma coisa.
Primeiro, ambiente bem ventilado, limpo. O meu ambiente não está um exemplo de limpeza, eu vou ter que fazer uma manutenção geral nele. Devo fazer isso agora, falta de tempo não deixou, mas eu vou pegar nisso esses dias, limpar o mato e fazer a manutenção. Vou passar a calda bordaleza nas plantas também, como preventivo. E é isso, é manutenção, é manter o ambiente bem limpo, ventilado, arejado. Cuidado com o excesso de rega, qualidade do substrato é fundamental. Ao comprar uma planta, verificar a saúde da planta, não só a flor, verificar as raízes, o substrato e tudo. Fazer a quarentena antes de por um período, antes de colocar no local definitivo. Se necessário, fazer a aplicação de algum preventivo para pragas e doenças. E são basicamente essas algumas dicas assim gerais, pessoal. Dicas mais específicas vocês vão ver algumas nos vídeos sobre fenologia que se encontram no canal Planta Sem Mistério e também aqui no Orquídea Sem Mistério, onde eu tenho uma postagem específica sobre fenologia que eu vou deixar linkada aqui também no final dessa grande matéria sobre catileias, ok? Então, pessoal, como eu falei, esse é um vídeo específico para o blog, por isso é um vídeo mais técnico, mais detalhado, mais narrado e também bem ilustrado. Vai ser bastante flor, bastante imagem, já que estamos numa época que quase não tem floração. Essa época agora é muito fraquinha, ok? E vou colocar também aqui algum calendário que dá algumas noções de tamanhos de... tamanho não, perdão. Um calendário que dá noção de épocas de floração de algumas espécies de catileia. Ok, galera? E em relação à catileia que eu tinha para falar no momento, era isso. Faltou apenas um detalhezinho que eu vou falar agora. Que as catileias, vocês podem ver aqui, ó, são plantas simpodiais. Elas têm rizomas, que é esse caule rastejante aqui, de onde saem as raízes e os brotos, os pseudobulbos com suas folhas. Todas elas são assim, elas vão caminhando pelo vaso. Ok? E a gente vai replantar as catileias, em geral, quando elas estão pulando fora do vaso ou quando o substrato está muito velho, assim como se faz com outras orquídeas, que são também do mesmo jeito, simpodiais, ok, pessoal? E era isso sobre catileias. Agora vamos entrar numa outra parte que são os gêneros que têm afinidade com catileias, que vai ser as postagens complementares a essa. Então vamos agora a gêneros complementares, vamos agora iniciar outro tema, vamos lá?